Bom dia, sétimo ano, mais uma semana se iniciando e estamos nós aqui novamente para mais uma aula de Geografia. Hoje, que é segunda-feira, 7 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos dando continuidade à aula anterior. Hoje nós estamos tendo a aula de número 2 sobre Brasil, migrações internas e emigração. Na aula passada nós vimos um pouco sobre o que é migração e também vimos sobre as migrações internas no Brasil em tempos recentes. Nós vimos desde o ano de 1950 até o ano de 2010. Na nossa aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o êxodo rural, deslocamentos temporários da população e também sobre os emigrantes brasileiros. Vamos lá para mais uma aula. O êxodo rural. O êxodo rural ou migrações campo-cidade, que é a migração de pessoas que vivem no campo para viver na cidade, é o principal movimento populacional interno dentro do Brasil. Em 1950, de cada 100 habitantes, que eram as pessoas, cerca de 64 pessoas moravam no campo, formando a população rural, e 36 pessoas viviam nas cidades e compunham a população urbana. Ou seja, no ano de 1950, a maior parte da população vivia na zona rural e a menor parte vivia na zona urbana. O ritmo acelerado da industrialização brasileira, somando aos problemas do campo como os baixos salários e o difícil acesso à propriedade da terra pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora do êxodo rural. Em 1970, a população urbana já era de 56%, ou seja, 20 anos depois, a população urbana passou a ser maior do que a população rural. Esse processo continua após 1970, ou seja, a partir desses anos, a população urbana só passou a crescer, levando o Brasil a ser um país predominantemente urbano. Vamos observar aqui a figura 11. Na figura 11, nós temos o Brasil sobre a população urbana e rural entre os anos de 1950 a 2015. Aqui nós temos o gráfico em porcentagem aqui na lateral, a porcentagem entre 0 a 100% da população. Na cor verde nós temos a população rural, que é a população do campo, e na cor laranja nós temos a população urbana. Percebe-se aqui que, como nós já falamos, 1950, a maior parte era rural. Nós temos aqui entre 60% e 80%. E a população urbana nós temos podemos dizer entre 36% a 40%. Nós podemos observar que a partir desses anos, a zona urbana foi crescendo e a zona rural foi diminuindo. Nós podemos até aqui perceber que em 2015 está entre 85% a população urbana e apenas abaixo de 20% a população rural. Deslocamentos temporários de população, ou seja, pessoas que se deslocaram temporariamente para outros lugares. As migrações temporárias caracterizam-se pelo deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa, ou seja, de pessoas que saem para trabalhar por um tempo em algum lugar e quando esse trabalho termina, as pessoas voltam para o lugar de origem. É o que ocorre com aqueles que se deslocam da região Nordeste para deslocamento de trabalho em colheitas no Sudeste. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular, que é o deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio. É o caso de milhares de habitantes de cidades vizinhas que se deslocam diariamente para os grandes centros urbanos, onde estão localizados seus empregos e locais de estudo. Emigrantes brasileiros. Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas à fronteira com o Brasil. Sim, o Paraguai tem fronteira com o Brasil.
Com permissão para que brasileiros pudessem adquiri-las, esses emigrantes, cerca de 350 mil, ficaram conhecidos como brasiguaios. Ficaram conhecidos, no caso, por brasiguaios, por viverem nas terras do Paraguai e serem pessoas brasileiras. Durante a década de 1980, uma crise na economia brasileira marcada pela elevada taxa de desemprego e pelo aumento persistente dos preços estimulou a saída de brasileiros para outros países. Em 2015, segundo estimativa do Ministério das Relações Exteriores, 3.083.255 brasileiros viviam no exterior. Desse total, 1.410.000 nos Estados Unidos e 170.229 no Japão. Nós temos aqui na figura 12 brasileiros no exterior no ano de 2015. Nós identificamos a quantidade pelas cores. Nós temos a parte do litoral imigrante da população. Em porcentagem. Aqui nas cores mais claras, as mais escuras, nós temos a quantidade. A mais clara, aí que é amarelo bem claro, nós temos abaixo de 0%. E já na cor mais escura, nós temos até 45,7% de brasileiro vivendo no exterior. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.